conhece aquela moda. Se a saudade não doesse assim, cê sabe tocar ela. Pergunta sanfoneira aí, lá fora, lá na área de romance, pra esquentar o peito que não para de chorar. Eu tô lembrando dele e o cigarro tá pra acabar. Ai, 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 traz o paeiro e outra dose de cowboy cantor. Toca um modão pra nós. Oh, como dói. Oh, como dói. Que desespero. Eita saudade que corrói cantor. Toca um modão pra nós. Oh, como dói. Oh, como dói. Seu cantor, você conhece aquela moda. De volta ao vivo com mais uma apresentação aqui da Rafaela Miranda, gente. Tem uma galera em Malacacheta, Minas Gerais, assistindo ao programa através do nosso satélite. Então, um abração para todo mundo aí, hein? E para quem nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais, participe da hashtag Eu No Calei. É um quadro onde a sua foto pode aparecer no programa. Então você que está aí nos assistindo em qualquer lugar aí do Brasil, né, gente? Se foi a algum lugar ou se lembrou do programa, faça uma foto e poste nas redes sociais marcando a hashtag Eu No Calei. Além de participar com a hashtag, você pode enviar sua pergunta ou comentário do tema aqui, né, do nosso programa de hoje, pelo Facebook, WhatsApp no 996428473, Instagram, Twitter e Snapchat no @caleidoscópio-tv. Enfim, tem várias formas para você participar com a gente, então não fique de fora, hein? Chegue mais! Pois é. E aí, gente, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão empresarial, Crisley? Porque a gente tem vários aspectos que envolvem erros, né, dentro de uma empresa. Quais são os principais, assim? Onde começam esses erros? Olha, se tratando de gestão de pessoas, né, o principal erro que as empresas cometem é não conhecer as pessoas que trabalham na empresa. Às vezes as empresas conhecem superficialmente, né, sabe que o funcionário X mora em determinado bairro, tem 27 anos, casado, enfim. Mas não tem um perfil psicológico daquela pessoa, não sabe quais são as potencialidades daquela pessoa, quais são as oportunidades de desenvolvimento dela. E isso deixa a empresa muito frágil, né, já que as empresas são formadas de pessoas, né? Olha só. Então, esses são os erros que a gente observa aí na prática. E mais normalmente, força aí, né? Isso, normalmente em empresas de pequeno e médio porte, isso é muito mais comum ainda. E aí tem essa galera que está assistindo, né, o programa e está lá correndo atrás de um emprego, né? Os jovens estão aí batalhando por uma colocação. Quais são os principais erros, né, que acontecem envolvendo esse público, principalmente lá no momento de uma entrevista de emprego? Então, são alguns erros que são mais recorrentes, né? A gente tem situações de vestuário, né? Pessoas às vezes não se preparam para uma entrevista e vão de forma inadequada, né? Usando trajes que não são para a ocasião. Né, no público jovem especificamente, às vezes ocorre muito o uso de gírias em determinadas vagas, e isso não é muito bem visto. Depende ali do perfil também dessa vaga, né? Exatamente. Né? Então, tem situações que esse erro pode custar realmente a não classificação na vaga, né? Mas é importante também, no caso da nossa consultoria, todas as pessoas que vão lá e às vezes elas não são aprovadas para um determinado processo, a gente fica no banco de currículos, né? E em outras oportunidades nós encaminhamos aquela pessoa e às vezes até orientamos para que elas não cometam os mesmos erros, né? Porque Mas isso é bem legal, né? Porque Sim. muitas vezes as pessoas saem de uma entrevista e não fazem a menor ideia por que não foram aprovadas, né? Sim, com certeza. E isso é comum não só no público jovem, né? Mas nas pessoas de uma forma geral, porque o erro é inerente, né, do ser humano, das pessoas, né? E as pessoas não fazem esse olhar crítico, aconteceu isso, por que eu não fui aprovado? Né? Não faz essa autocrítica para poder entender o que aconteceu e superar isso numa próxima etapa. Legal. Bom, por falar em superação também, né? E, Júlio, como é que a gente pode aprender, né, com o erro do outro? Tanto em trabalho em equipe, quanto individualmente. Como fazer esse planejamento, né? O que a gente tinha comentado lá no inicinho. Como pensar estratégias para errar, mas errar de forma consciente a partir do aprendizado do outro. O que eu vejo na questão do outro seria mais interessante a gente olhar modelando aquela pessoa que a gente espelha como
uma pessoa que eu tenho admiração, uma pessoa que eu quero chegar naquele ponto, ser daquele jeito. Então, eu acho que, olhando por esse ângulo, fica melhor para você modelar e ver como que você quer agir. E dentro do coach tem isso da questão da modelagem, né? De você estar espelhando, e aquelas pessoas que você admira, você tem aqueles valores, aquelas forças que você pode trabalhar para que você consiga realmente trabalhar em alta performance. E quando a gente fala em alta performance, é quando os erros eles ficam menores e você consegue analisar isso de uma maneira mais nítida, que você está no caminho certo. Né? Eu vejo a questão da modelagem muito interessante. Boa. Amanda, você tem algum caso assim, né, que já vivenciou de erro, que foi algo que te marcou, foi, sei lá, inusitado? Já, assim, em 2013, quando eu era mirim, a gente estava disputando a Copa Minas. E era um jogo contra Arcos. Aí estava 20-22 para nós. Se a gente ganhasse, a gente ia para a semifinal. Aí eu entrei na bola 20-22. 20-22. Já imaginei a expectativa. Nossa. E naquela época, Arcos era um time muito difícil de ser batido. E a gente estava fazendo um jogaço contra elas. Aí eu entrei numa bola precipitada que não era minha, entrei de toque. A bola entrou. E até hoje, meu antigo treinador, Matheus, me zoa por causa do toque. Nossa, e aquilo ficou marcado. É mesmo? Poxa, que história. E aí, então, hoje, essa história de precipitar é de jeito nenhum, né? Mais ou menos. Mas você dá uma pensada antes, porque você aprendeu com essa, né? Agora com certeza. Eu tento fazer só o meu, não entrar em bola dos outros nunca mais. Legal, boa. Ô, Rafael, e você aí no palco? Já errou alguma nota? Já passou por uma situação assim complicada? Muito aí. Já esqueci a letra inteira, já. Já esqueceu a letra? Já. E aí, como é que faz? Era uma música inédita e a galera não conhecia, eu jogava pra galera, não adiantava nada. Eu ficava que lá. Situação! Eu ficava tipo, ei, gente, tô muito feliz de estar aqui. Ficava só desse jeito. Aí a banda, tipo, reparou, né? Aí foi brincando. Aí, só que eu não tive coragem de pedir desculpa, não, porque eu fiquei tão... Nossa, gente, eu não esqueci a letra da música. Ficou sem lugar, assim, né? Não, e não veio nada. Não veio nenhuma frasezinha, assim, na minha cabeça. Acabou, já era. E no mesmo dia ainda, esse dia eu tava boa, viu? Nossa, tem mais uma pra esse dia. Uns especiais no meio do show, né? Que a gente monta, de foguete, serpentina, essas coisas, em determinado momento da música. Aí me falaram que ia ser em um momento. Aí foi em outro. E eu tava pertinho de onde saía o foguete. Aí saiu do nada e eu... Meu Deus do céu, caí pra trás. Você gritou assim no microfone, eu assustei, né? Eu não tava esperando na hora, né? E é muito alto o barulho. Aí eu falei, graças a Deus. Que situação. Esse dia foi batizado, assim, né? Pô, coroou. Nossa, demais, demais. E eu tinha uma entrevista no outro dia ainda que... o cara virou pra mim e falou assim, Rafa, também super desentendido, virou pra mim e falou assim, manda um abraço pro João ali. Ele lá de Bambuí, gosta muito de você, do seu trabalho. Aí eu fui e mandei ao vivo, né? Gente, um abraço pro João aí, só que a gente não estava sabendo que ele tinha falecido. Poxa. Aí eu mandei, tipo, ao vivo para ele, assim, um abraço pro João. Aí o cara atrás de mim falou assim, morreu já. Nossa. Aí eu, meu Deus, sério, ao vivo? Que saca... Bom, ao vivo é assim, né? Eu tô acostumada, porque ao vivo é uma nota, né? Tipo assim, não vou fazer mais nada ao vivo, depois eu solto o negócio. Ainda bem que você veio e topou o nosso desafio de estar aqui, né? Com certeza. E aí, ó, tá contando sobre os erros, nós estamos aprendendo com eles aqui também. Aí, ó, então pronto. Bom demais. Ô, Luiz, vocês dois, né? Tem algum caso, assim, que um erro custou caro pra vocês? Custou, sei lá, bem caro. Bem caro, assim, foi uma desclassificação numa prova que eu queimei a largada. Eu estava muito nervoso na prova e aí ele fala as suas marcas e o apito sai. Aí, na hora das suas marcas, eu tentei adivinhar a saída para eu sair o mais rápido, porque eu já estava ansioso. E aí eu queimei a largada e eu fui desclassificado da prova. Puxa, que situação. Tem muito tempo isso? Foi 2012. Nossa, mas fica marcado, né, fica. Gente? O tempo pode passar, mas essa marca... Aí, depois disso, eu comecei
a focar nisso, na saída, na largada lá, para eu não queimar mais em nenhuma prova, porque vai muito caro. Tipo, você perde a prova mesmo, Claro. não tem jeito de voltar. Esse custou a prova, né? Isso falando em prova, né, Luiz? E aí, teve alguma que te custou uma prova? Bom, muito grave assim, acho que nunca ocorreu, mas às vezes um detalhe que você deixa de estudar, uma bobagemzinha assim, que às vezes dá um branco na hora da prova e que às vezes o professor aposta muito naquela questão, coloca um valor muito elevado, você acaba perdendo 2, 3 pontos por causa de um detalhe. Isso comigo já aconteceu, mas acaba que não é tão prejudicial assim, porque nas outras provas eu acabo conseguindo recuperar. Então... Aprendeu, tá vendo? Recuperou. Muito bom, gente. Nós vamos para o rápido intervalo. É só um break rapidinho. Já tem mais Caleidoscópio. Não sai daí. Participe com a gente, hein? Até já.